Olá, eu estou hoje aqui para falar do porquê Romeu e Julieta, essa peça aqui de William Shakespeare, é considerada uma tragédia. Então, segundo a poética de Aristóteles, a tragédia é a imitação da ação de caráter elevado que provoca catarse, ou seja, o horror e a piedade, purificando essas emoções. Nós podemos dizer que a peça provoca tanto o horror quanto a piedade, porque nós ficamos horrorizados com a morte do casal protagonista e de tantos outros personagens que morrem no decorrer da peça, e ao mesmo tempo nós ficamos com pena, porque é inevitável que a gente torça para que eles consigam ficar juntos e felizes. E aí o primeiro exemplo para considerarmos a peça uma tragédia é que os protagonistas das tragédias são heróis em embate com o próprio destino de caráter elevado. Eles são, portanto, personagens nobres. E nós podemos considerar tanto Romeu quanto a Julieta personagens nobres. Eles são os filhos únicos das duas principais famílias de Verona. Nós percebemos, por exemplo, nas palavras do servo que está distribuindo os convites para a festa dos Capuletos, que ele se refere ao seu amo como grande e próspero Capuleto. E a ama se refere ao marido da Julieta como um homem de sorte, pois a Julieta é a única herdeira de grande fortuna. O segundo exemplo é a partir do conceito de que o trágico nasce do confronto do herói com uma fatalidade que é inevitável e insolúvel, geralmente provocada pelo conflito do homem com algo que lhe é superior. Então, no caso do Romeu e Julieta, eles desobedecem os pais, que são superiores. E além deles serem dissimulados, enganadores, impulsivos, temperamentais e volúveis. E as ações deles elas são movidas pelo desejo de ficarem juntos a qualquer custo. Então eles se conhecem no baile dos Capuletos e ali o Romeu já diz: "Ah, moça Capuleto, ah, minha vida, agora estás por conta do inimigo." Só que ele não desiste, ele segue atrás da Julieta. E aí depois disso, a gente tem a cena 2 do segundo ato, a famosa cena da varanda, em que os dois se encontram escondidos. E ali o Romeu novamente prevê o seu fim trágico, ele diz: "Melhor que em ódio alheio a vida acabe, do que sem teu amor adiar a morte." E ali os dois acabam trocando juras de amor e combinam o casamento. Em seguida eles se casam escondido e aí depois do casamento o Romeu, que é sujeito ali a uma natureza de ira e desespero, acaba matando o primo da Julieta, o Teobaldo, que havia matado seu amigo Mercúcio. O Romeu ele não reflete sobre as consequências dessa ação, então ele mata o Teobaldo na impulsividade, só que imediatamente ele percebe e ele fala que havia se tornado o fantoche da fortuna. Então a gente pode dizer que foi uma fatalidade, porém a gente não pode desresponsabilizar o Romeu. Então ele é tão responsável pelo seu fim trágico quanto o Mercúcio e o Teobaldo. E aí o terceiro exemplo é considerando que o que determina as ações é o caráter dos personagens. E eles são bem ou mal aventurados conforme as ações que praticam. E ali o casal, Romeu e Julieta, eles são muito jovens. A Julieta tem quase 14 anos e o Romeu deve ter perto disso. E eles são aconselhados pela ama e pelo frade, que são, assim como eles, igualmente imoderados e impulsivos. Então, a ama e o frade, eles são os cúmplices do casal. Eles ajudam no casamento escondido, eles ajudam na noite de núpcias. Depois, o frade é quem aconselha a Julieta a fingir a própria morte e a fugir do casamento com Paris, que era o desejo do seu pai.
Só que o plano do frade e da Julieta não dá certo, porque o Romeu acaba não recebendo a carta do frade, e aí ele se desespera mais uma vez, vai ver a Julieta, quando ele vê ela morta, ele acaba se matando, e quando a Julieta acorda e percebe que o seu plano e com o frade não deu certo, ela também se mata. E aí, para concluir, eu queria falar sobre uma cena que o Harold Bloom, que é um importante estudioso de Shakespeare, considera o resumo da tragédia. É a cena 5 do terceiro ato, que é a canção da madrugada ali, quando Romeu e Julieta acordam depois da noite de núpcias e eles conversam um pouco antes do Romeu partir para o exílio. E eu vou ler essa cena no próximo vídeo. Não perca! Até mais!